avançando para a leitura do capítulo 2 de Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Vamos lá. Capítulo 2, o leilão. Ao amanhecer de 8 de agosto de 1444, os moradores de Lagos, então um pequeno vilarejo murado na região do Algarve, sul de Portugal, foram despertados pela notícia de um acontecimento extraordinário. Recém-chegadas do mar, meia dúzia de caravelas estavam ancoradas no cais ao pé da ladeira de casinhas brancas, sob a proteção dos canhões da antiga fortaleza que guarnecia a entrada da barra. Dos seus porões começou a sair uma carga inusitada. 235 homens, mulheres e crianças, todos escravos que ali seriam arrematados em leilão. Ao pisar em terra, 4 cativos foram separados dos demais e doados para igrejas e monastérios. Um deles acabaria vendido naquela mesma manhã, porque o padre precisava comprar ornamentos novos para o altar. Outro, um menino, foi entregue ao convento de São Vicente do Cabo, da Ordem Mendicante de São Francisco, onde se tornaria monge. Os 231 restantes foram divididos em 5 grupos para serem examinados pelos potenciais compradores. O primeiro lote, de 46 escravos, ficou reservado para o homem de chapéu de abas largas e botas de cano comprido até os joelhos, que, montado a cavalo, supervisionava toda a operação. Era o infante Dom Henrique, quinto filho do rei Dom João I, já falecido, e irmão do regente do trono, Dom Pedro. A cena marca o início de um período trágico na história humana e foi registrada porque havia no local uma testemunha com a missão de descrevê-la para a posteridade. Gomes Eanes de Azurara, filho de padre, cronista real, cavaleiro da Ordem de Cristo, guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo e biógrafo de Dom Henrique, é o autor do manuscrito Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné. Redigido em 1448, esse relato das primeiras navegações portuguesas na costa da África ficou perdido durante quase 4 séculos, até 1837, quando seu original foi encontrado na Biblioteca Real de Paris e finalmente publicado em formato de livro 4 anos mais tarde. Nele se encontra o primeiro registro oficial de um leilão de escravos africanos pelos portugueses, uma prática que se repetiria milhares e milhares de vezes ao longo dos 4 séculos seguintes, envolvendo a compra e a venda de cerca de 12,5 milhões de cativos capturados ou adquiridos na África e transportados em cerca de 35 mil navios negreiros que cruzaram o Oceano Atlântico em direção à Europa e a vários pontos da América. Azurara, às vezes também chamado apenas de Zurara, descreve em detalhes o que ocorreu na praça situada em frente ao cais de Lagos, enquanto o sol se erguia no horizonte naquela longínqua manhã do século XV. Os escravos, segundo ele, eram uma coisa maravilhosa de se ver, porque entre eles havia alguns de razoada brancura e formosos, outros menos brancos como os pardos, outros tão negros como os etíopes, disformes nas feições, tanto nos rostos como nos corpos, como a representar imagens do hemisfério inferior. Os compradores eram muitos. O campo estava cheio de gente,
tanto do lugar como das aldeias e comarcas dos arredores, a qual deixava naquele dia folgar suas mãos, em que estava a força de seu ganho, somente para ver aquela novidade, anotou Azurara. O infante, por sua vez, estava ali em cima de um poderoso cavalo, acompanhado de suas gentes, repartindo suas mercês, como homem que, de sua parte, queria fazer pequeno tesouro. Ao relatar o início do leilão, Azurara mostra-se comovido com as reações dos cativos diante da perspectiva de serem comprados por senhores diferentes, o que significaria a separação definitiva entre pais e filhos, esposas e maridos, irmãos, amigos e companheiros de longa data. Qual seria o coração, por duro que pudesse ser, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela campanha? Porque uns tinham as caras baixas e os rostos lavados de lágrimas. Outros estavam gemendo muito dolorosamente, olhando para os céus, bradando altamente como se pedissem socorro ao Pai da natureza. Outros feriam o rosto com as suas palmas, lançando-se estendido no chão. Outros faziam suas lamentações em cantos, segundo o costume de sua terra, pelo que convinha a necessidade de se apartarem os filhos dos pais, as mulheres dos maridos e os irmãos uns dos outros. A amigos nem parentes não se guardava nenhuma lei, somente cada um caía onde a sorte o levava. As mães apertavam seus filhos nos braços e lançavam-se com eles de bruços, recebendo feridas com pouca piedade de suas carnes. Perante tanta dor e sofrimento, o piedoso coração de Azurara encontrava pelo menos um motivo de consolo. O cativeiro daqueles africanos, acreditava ele, era a oportunidade de salvar-lhes as almas, retirando-os da escuridão da barbárie e do paganismo em que até então se encontravam, para introduzi-los na luz da religião cristã e da civilização portuguesa. E assim também pensava o poderoso infante, cuja vontade e grande prazer na interpretação do cronista estavam na salvação daquelas almas que antes eram perdidas. Os escravos vendidos em Lagos haviam sido capturados na costa da África pelos capitães Gilweanes e Lançarote, escudeiros e sócios de Dom Henrique. Eram azenegues, uma das etnias de povos berberes, de pele morena, habitantes da parte ocidental do deserto do Saara, hoje ocupada pela Mauritânia. Tinham adotado a religião muçulmana no século XI, por isso enquadravam-se na genérica categoria de infiéis, que os portugueses atribuíam a todos os seres humanos que não se abrigassem à sombra da religião cristã e católica. O grupo, segundo a descrição de Azurara, também incluía negros e mulatos, provenientes de outras regiões ao sul do deserto do Saara, e talvez cativos dos azenegues, uma vez que o comércio de escravos já era uma tradição antiga nessa parte da África. E o texto se segue, mas será papo e leitura para um próximo vídeo. É isso. Escravidão, o fato histórico mais importante da história do Brasil. Precisamos compreender sobre isso. Autor Laurentino Gomes, volume 1º. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Editorial Globo Livros. Viva a Escola de Campeões. Amém, amém, amém e amém.